Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de texto e redação com a correção da atividade da aula passada. Pegue o livro azul de vocês e vamos lá. O tema foi regra do jogo, né? Regra de jogo. Jogo, brincadeira, qualquer coisa nesse sentido, né? Aqui tem até uma figurinha de um dando um exemplo. Expliquei, né, como é que se faz esse tipo de texto. E aqui tem um jogo chamado Awalé. Eu acho que é assim que fala. Awalé. Se não for assim, vocês me faz meme com minha cara, não. Então tem aqui, né, um jogo de que exige contas, né, estratégia. Vamos lá. O jogo é como você tinha imaginado antes da leitura do texto? Resposta pessoal. Com base no texto, você entendeu a dinâmica do jogo? Ele é um pouquinho complicado, né? A gente tem que ler umas 2, 3 vezes para conseguir entender como é que funciona esse jogo. Antes de expor as regras do jogo, há uma introdução. Com que objetivo ela foi apresentada? Ela foi contextualizada para esclarecer o objetivo do jogo, né? Então, antes da gente começar a ler as regras, ela está explicando para que serve esse jogo, qual é a finalidade dele. Deixa eu descer. Em regra de jogos, as imagens costumam ser importantes. Explique a função das imagens que acompanham as regras do jogo. Eu não vou falar o nome, não, desse jogo aí. Olha só, as imagens ajudam a gente a entender e compreender como é que se joga, tá? Leia o texto e escreva com suas palavras como você explicaria ao amigo as regras desse jogo. Vou falar uma. Após distribuir 4 sementes em cada buraco do tabuleiro, os jogadores alternadamente devem redistribuí-la de forma que consigam colher, além das próprias sementes, aos dos adversários, até obter mais sementes que eles. Para produzir o jogo, foi sugerido o uso de alguns materiais. Quais são? Ó, ele deu o exemplo de caixa de ovos e de feijão. Outros recursos poderiam ser utilizados para esse jogo? Pode ser forma de gelo, caixinha de papel, milho, pedrinha, coisa assim. Assinale o verbo que indica os objetivos de uma regra de jogo. A regra de jogo tem a função de expor, instruir ou narrar. Instruir. Aqui publicava as regras do jogo. Ai, gente, falei de novo. Wavale. São destinadas. Olha, qualquer pessoa, tá? Mas ele não é recomendável para menores de 6 anos, porque há risco das criancinhas comerem as sementinhas e se engasgar. Dá problema. Observe os verbos empregados nas orientações dos 3 primeiros passos do jogo. Quais são esses verbos? Criar, improvisar, separar e distribuir. Em que modo está o modo infinitivo? Falei sobre isso também. Esses mesmos verbos poderiam ser usados no modo imperativo sem alterar o sentido? Sim, ficaria improvise, separe e distribua. Os jogos, de forma geral, além de divertir, né, podem ajudar a desenvolver alguns aspectos individuais. Tem pessoas que não desenvolvem alguns aspectos, algumas habilidades. Aí tem jogos que servem para desenvolver isso, por exemplo, social, afetivo e cognitivo. O social, estimular o relacionamento entre as pessoas, o afetivo, respeitar o outro, né, questão da violência, e o cognitivo, habilidades como raciocínio lógico, estratégia, comunicação, inteligência. O jogo, quais. Eu não vou falar isso, não adianta. Dessas habilidades podem ser desenvolvidas? Quais dessas habilidades, né? Olha, a gente pode colocar interação dos participantes, respeito, importância de saber ganhar ou perder, raciocínio, estratégia. Então, ele aborda os 3 aspectos. Próximo. O gênero e regra do jogo podem apresentar uma estrutura variável. No entanto, alguns elementos aparecem mais constantemente. Identifique esses elementos na regra lida e anote no quadro. O objetivo do jogo: capturar maior número de sementes. Foram sugeridos caixa de materiais utilizados, né? Caixa de ovos e grão de feijão. Vamos jogar. Aqui é um resumo do jogo. O tabuleiro contém 12 buracos. O objetivo é colocar 4 sementes de qualquer espécie em cada buraco, totalizando 48 sementes. Cada jogador fica de um lado do tabuleiro. E o jogo acontece em sentido anti-horário.
O primeiro jogador escolhe uma casinha. A semente dessa casinha deve ser distribuída uma a uma em cada casinha a seguir. O próximo jogador faz o mesmo, escolhe uma das casinhas do seu lado e distribui as sementes em sentido anti-horário. Dependendo da casa que jogar ou escolher, suas sementes deverão ir para o lado do adversário. Os buracos que, os buracos que ficarem vazios devem ser preenchidos normalmente pelo adversário ou pelo próprio dono da casa. A brincadeira acaba quando um dos jogadores tiver um número significativo de sementes cujo adversário não consiga ultrapassar. Finalização. Vence a que reunir o maior número de sementes. Então, isso aqui é o resumo do jogo. Observe os tipos de jogos abaixo e cite pelo menos um exemplo de cada um. Jogo de rua. Vocês trabalham isso na educação física com o professor Tiago, né? Amarelinha, bolinha, amarelinha, bolinha de gude, soltar pipa. É um jogo. Pode ter um jogo, né? Aquela outra que ai, gente, não vou lembrar que usa um alvo bandeira. Jogo de carta. Rouba-monte. Adorava o rouba-monte. Buraco, né? Jogo de tabuleiro. Xadrez, dama. Jogo esportivo. Aí vem futebol, vôlei, basquete. Com base nos tipos de jogos acima, como a Alvalé é classificado? Jogo de tabuleiro. Tá? Escolha um dos jogos pesquisados na atividade 6 e preencha as informações. Ai, balancei tudo aqui. Minha mesinha. Então você vai colocar aqui qual jogo, por exemplo, amarelinha, objetivo, chegar na casa de cima, que é chamada de céu, número de participantes indeterminado. Como é jogado, joga pedrinha e pule. Como é finalizado, né? E habilidades envolvidas. Jogo da memória. Tem aqui a regra do jogo da memória. Os elementos são comuns entre a regra do jogo e o jogo da memória. Olha, lá apresenta o material utilizado, a orientação de como se deve jogar, as etapas do jogo, tem fotos. Nas regras do jogo da memória, há alguns elementos que não foram apresentados na regra do jogo Alvawe. Identifique. Olha, o jogo da memória deixa a faixa etária clara, né, que no outro não tem. A gente deduz, porque as pedrinhas são pequenas, as crianças menores de 6 anos não podem jogar. Nesse aqui ele deixa a idade. O local que pode ser jogada essa brincadeira e o que ela estimula qual habilidade, né? Habilidades esse jogo busca desenvolver nos participantes: memória e estratégia. Na regra do jogo, as imagens são muito importantes para a compreensão do texto verbal. Na regra do jogo da memória, a imagem apresenta a mesma relevância? Não. A imagem é apenas ilustrativa, porque no jogo da memória, como é que você vai mostrar? As cartas são baralhadas, né? Então a foto só está ali para dar um exemplo. Escreva com suas próprias palavras como brincar a regra do jogo da memória. Então aqui você vai fazer com suas próprias palavras. Baralhar as cartas podem ser imagens, de revista, pode ter, né? Fotos. Embaralha, coloca do lado da vez sobre a mesa, aí a pessoa vai virando. Quem acertar o número ganha. O maior número ganha, né? Então, vamos pro próximo. O dicionário. O assunto dicionário que eu falo com vocês sempre. No quadro a seguir, o personagem Bocão teve dúvida sobre como escrever uma palavra e perguntou a Juninho. Juninho, letra com G ou com J? Em vez de pedir a ajuda ao teu amigo Juninho, qual material o Bocão poderia ter consultado para tirar sua dúvida? Dicionário. Você costuma utilizar esse material? Não, vocês não usam. Eu que tenho que ficar falando para vocês utilizarem. Além do significado de uma palavra, que outros tipos de informação podem normalmente ser encontrados no dicionário? Olha, além do significado, tem como se escreve, que é chamado de grafia, classe gramatical, alguns dicionários trazem exemplos, sílaba tônica, separação de sílaba. Tá? O dicionário tem muita informação. Eu falei isso com vocês várias vezes. Agora tem uma página do dicionário, tá? Tentando descer. Copie as palavras aqui e ordenando conforme aparece na página do dicionário. No dicionário está por ordem alfabética. Tia, todos começam com T. Você vai para a segunda letra. Todos começam com E, vai para a terceira letra. E assim por diante. Então fica a seguinte ordem: tédio, tela, tédio, teia, tela, recurso e telefonema.
Explique por que as palavras foram apresentadas nessa ordem. Acabei de falar, porque elas estão em ordem alfabética. Primeiro alinho toda a primeira letra, depois a segunda, a terceira, e assim por diante. No alto da página do dicionário aparecem em destaque duas palavras que têm uma finalidade importante. Quais são essas palavras? Tecnologia e telefonema. Qual é a posição que elas ocupam na página do dicionário? Tecnologia é a primeira e a telefonia é a última. Então, o que isso mostra para a gente? É para facilitar achar as palavras. Então, tudo que está entre TS e TEL está ali dentro. Leia o verbete da palavra tela na página anterior. Qual a função dos números em um verbete como esse? Os números que tem. Deixa eu falar novamente sobre isso. Verbete é a junção da palavra com o seu significado. Toda vez que eu tenho os números em cada verbete, tem uns númerozinhos na frente, quer dizer que cada um daquele lá é um significado, tá? Então, assim, os números têm a função de contar quanto significa, mostrar para mim quantos significados tem aquela determinada palavra. Entre quais palavras dessas páginas, o dicionário poderia incluir o vocabulário tricultor? O tricultor está ali entre teia e teima, tá? Depois da letra A não vem a letra C, aqui, ó, teia. Teima, aí vem um M. Então, tricultor não pode sim. Então, é a quarta letra que a gente está analisando. Na página do dicionário é apresentado o termo teenager está grafado de uma forma diferente do que as demais palavras, né? Por que isso aparece? Porque é uma palavra estrangeira. Toda palavra estrangeira vai estar de forma destacada lá. Ela é do inglês. Observe um trecho do Fernando Pessoa, né? Tá aqui. Tcharam. No primeiro parágrafo, qual é o gênero das palavras em destaque? Feminino. Arca. Arca e códiga. Com base no contexto, qual o sentido dessas palavras? Arca significa pouca e códiga abundante. No texto, qual é o significado da palavra singular? Singular significa especial. A pessoa é tão singular, suas qualidades são tão singulares, quer dizer que é única, singular não é um só, então quer dizer que a pessoa é especial, ela é única. Que palavra foi empregada no último parágrafo para indicar algo que não pode ser separado? Indissociável. 7. Além dos significados, os verbetes trazem outras informações sobre as palavras, como a classe gramatical, então substantivo, adjetivo, numeral, verbo, a que pertence e o gênero delas, né? Qual é a abreviatura aparece no verbete logo após a palavra gato? É a abreviatura, então vamos lá. Lá na frente assim, ó. SM significa substantivo masculino, tá? No verbete há algumas abreviações. Copie e escreva seu significado. Se precisar, consulte as primeiras páginas de um dicionário. Todas as abreviações estão lá no início do dicionário, só de abreviação. Se eu pegar o SM, vai estar lá para mim na legenda, lá na frente, no começo do dicionário, substantivo masculino. Mas aí eu tenho outras. Fig significa sentido figurado, tá? Gíria, gíria e aumentativo. Eu acho lá no comecinho do dicionário, uma seção só disso. No final do verbete palavra gato foi grafada da seguinte maneira: gato. O que essa forma dessa grafia apresenta? Representa como se divide a sílaba dela. Qual é o significado da palavra gato em cada uma das frases a seguir? Minha mãe adotou um lindo gato em uma ONG, um animal. A polícia prendeu o gato que vinha roubando diversas residências. Um homem ladrão. Marina está namorando um rapaz que é o maior gato. Ele é muito bonito. Escolha um dos significados e forma uma frase. Tá? Então, 10. Abreviaturas a seguir costumam aparecer em dicionário. Relacione aos seus respectivos significados. Então, vamos lá. ADJ significa adjetivo. F significa prefixo. SF significa substantivo feminino. A letra D, que é voc, significa vocativo. PET, prefixo. E F ali, que é PL, plural.
Você sabia que muitas palavras usadas em nosso dia a dia têm origem em outras línguas e que essa informação também aparece em alguns dicionários? Não é todo, tá? Mas em alguns. E algumas palavras de origem estrangeira já foram aportuguesadas, quer dizer que a gente já adotou, ela é palavra oficial da nossa língua. Tá? Olha lá, aqui eu tenho. Paisagem, do FR, significa que vem do francês. Mochila, do ES, que significa que veio do espanhol. Piquenique, do inglês. Cafuné, que significa, vem do Kibundo, que é uma língua africana. Professora, como é que eu acho isso? No começo do dicionário tem as legendas, lá tem as abreviações que vocês vão tirar essas informações, tá bom? Ó, nossa correção termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado das informações, do que a gente aprendeu, tá? E espero vocês na nossa próxima videoaula. Tchauzinho.